Naquela manhã, o Jambalaya acordou com uma novidade capaz de transformar um simples café da manhã numa crise administrativa de proporções históricas. Dona Álvara havia mandado colocar um aviso no quadro de comunicados anunciando que o jardim do condomínio seria reformado para receber uma atração especial. O problema era que ninguém sabia exatamente que atração era aquela. Celinha foi a primeira a descobrir. Marijós, venha aqui depressa. Estou ocupada. É importante. Se for mais uma taxa, eu não quero saber. Não é taxa. Marijós largou a sacola de compras sobre o banco. Então é pior. As duas foram até o quadro. Dona Álvara informa que o Jardim Central receberá uma instalação comunitária de grande valor cultural. Marijós leu novamente. Instalação comunitária? Sim. O que isso significa? Não sei. Celinha estreitou os olhos. Quando Dona Álvara usa palavras bonitas demais, normalmente existe uma conta escondida atrás delas. Arnaldo apareceu no corredor. O que está acontecendo? Dona Álvara vai colocar alguma coisa no jardim. Alguma coisa cara? Provavelmente. E ninguém sabe o que é? Ninguém. Arnaldo ficou pensativo. Então precisamos descobrir antes que ela descubra quanto vai custar. Rita chegou naquele momento com sua inseparável revista. Talvez seja uma oportunidade de transformação coletiva. Marijós suspirou. Rita, pelo amor de Deus, não começa. Começar o quê? A transformação interna. Toda mudança externa começa dentro de nós. Celinha apontou para o jardim. Então podemos começar pela begonia. A begonia não tem culpa. A discussão poderia continuar por horas, mas Pérsia surgiu correndo pelo corredor. Vocês viram meu vaso? Que vaso? Meu vaso azul. Qual deles? O grande. Você tem 4 vasos grandes. O que parece uma jarra. Isso não ajuda. Ele estava no jardim. Ninguém sabia. Pérsia colocou as mãos na cabeça. Dona Álvara pegou. Como você sabe? Porque ela pega tudo. Nesse momento, Dona Álvara apareceu. Bom dia, moradores. Todos responderam com um silêncio desconfiado. Vejo que receberam a notícia. Que notícia? A do jardim. Claro. Então estão preparados. Para quê? Para a grande inauguração. Jânio Boquinha surgiu atrás de Copélia. Inauguração de quê? Dona Álvara sorriu. Uma obra de arte. Jânio olhou para o jardim. Isso aí? Ainda não existe. Justamente. Arnaldo levantou a mão. Qual será o custo? Dona Álvara respondeu imediatamente. Muito baixo. Quanto? Ainda não sei. Então como sabe que será baixo? Porque eu acredito. Marijós murmurou. Essa frase me preocupa mais do que uma taxa extra. Dona Álvara explicou que havia contratado um especialista para transformar o jardim numa experiência cultural. O projeto incluiria bancos novos, pequenas placas educativas, plantas aromáticas e uma estrutura central que, segundo ela, representaria a união entre os moradores. Jânio cruzou os braços. E quem decidiu isso? Eu? E os moradores? Eu represento os moradores. Desde quando? Desde que fui eleita. Isso não responde. Dona Álvara respirou fundo. Jânio, não transforme tudo numa discussão. Eu não transformo. A senhora já entrega pronto. Copélia segurou o braço dele. Não começa. Eu nem comecei.
Você está com a cara de quem vai começar. Minha cara não é assunto administrativo. Arnaldo tentou mudar o foco. Podemos pelo menos ver o projeto? Claro. Dona Álvara abriu uma pasta. Todos se aproximaram. O desenho mostrava uma grande estrutura circular no meio do jardim. O que é isso? Uma escultura. Parece um ventilador. É uma representação artística do movimento da sociedade. Parece um ventilador. É arte. Jânio continuou olhando. Quanto custa? Dona Álvara fez silêncio. Quanto? Um pouco. Quanto é um pouco? Uma quantia moderada. Marijós fechou os olhos. Pronto. É taxa extra? Não. Compra coletiva? Também não. Então é o quê? Uma contribuição cultural. Todo mundo respondeu ao mesmo tempo. Taxa. Dona Álvara ficou irritada. Não é taxa. Se eu tenho que pagar e não pedi, é taxa. A reunião terminou sem acordo. Mas naquela noite, algo inesperado aconteceu. Uma forte chuva caiu sobre o Jambaleia e, na manhã seguinte, a misteriosa estrutura apareceu no jardim. Ninguém havia autorizado sua instalação. Era enorme. E realmente parecia um ventilador. Pérsia ficou parada diante dela. Eu não acredito. Marijós chegou. O que é isso? Arte? Quem disse? Dona Álvara. Jânio apareceu logo depois. Parece uma antena para conversar com extraterrestres. Rita analisou a estrutura. Talvez simbolize a necessidade humana de buscar novas perspectivas. Arnaldo apontou. Ou talvez seja simplesmente um ventilador. Dona Álvara chegou. Fico feliz que tenham gostado. Ninguém respondeu. Ela continuou. Hoje à noite teremos a inauguração oficial. Com música. Com comida. E com convidados. Quem convidou? Eu. Quanto vai custar? Nada para os convidados. Isso significa que alguém vai pagar. Dona Álvara sorriu. A administração está cuidando de tudo. Jânio ficou desconfiado. Isso nunca termina bem. À noite, o jardim estava iluminado. Copélia apareceu usando uma roupa elegante. Celinha levou comida. Pérsia levou seu vaso azul, que finalmente havia encontrado. Marijós levou uma expressão de desconfiança. Arnaldo levou uma calculadora. Rita levou a revista. Jânio levou apenas a própria opinião. Dona Álvara subiu numa pequena plataforma. Meus queridos moradores do Jambaleia, hoje celebramos a cultura, a união e o futuro. Jânio cochichou. Ela esqueceu de mencionar a conta. Dona Álvara continuou. Esta obra representa a capacidade de todos nós de girarmos na mesma direção. Marijós olhou para a estrutura. Mas ela nem gira. Dona Álvara apertou um botão. A estrutura começou a girar. Todos recuaram. Jânio apontou. Agora virou o ventilador mesmo. O vento levantou alguns papéis. Um deles voou diretamente para o rosto de Arnaldo. Ele pegou o papel. O que é isso? Dona Álvara ficou pálida. Era uma nota fiscal. Arnaldo começou a ler. Quanto? Marijós perguntou. Arnaldo ficou em silêncio. Quanto? Ele respirou fundo. Muito. Jânio pegou o papel. Muito quanto? Jânio arregalou os olhos. Dona Álvara.
A senhora disse que custaria pouco. E vai custar pouco por morador. Quanto por morador? Ela não respondeu. Rita pegou a calculadora. Se dividirmos entre todos. Marijós interrompeu. Não. Como não? Eu me recuso a pagar por um ventilador gigante que não ventila minha sala. Pérsia apontou para a estrutura. E eu ainda quero saber porque meu vaso estava lá. Dona Álvara finalmente explicou. O projeto foi feito às pressas porque o condomínio participaria de um concurso de jardins comunitários. Se ganhássemos, receberíamos um prêmio. E se não ganharmos? Ela ficou em silêncio. Jânio sorriu. Eu sabia. Então temos uma obra cara, uma conta enorme e nem sabemos se vamos ganhar. Arnaldo olhou para Dona Álvara. Por que não contou isso antes? Porque achei que vocês não apoiariam. Marijós respondeu. Talvez porque realmente não apoiássemos. Houve um silêncio. Rita então falou. Mas ainda podemos resolver. Como? Dona Álvara perguntou. Em vez de discutir sobre quem errou, podemos decidir o que fazer agora. Jânio levantou a mão. Eu tenho uma proposta. Todos olharam. Que tal transformar a estrutura em alguma coisa útil? O quê? Um ventilador. Todos riram. Dona Álvara também, apesar de tentar esconder. Jânio continuou. Podemos colocar bancos em volta, plantar flores e usar a estrutura como ponto de encontro. Arnaldo pensou. Isso pode funcionar. Pérsia levantou o vaso. E podemos colocar meu vaso ali. Não. Por quê? Porque você vai cobrar aluguel. Pérsia ficou indignada. Eu jamais cobraria aluguel do meu vaso. Celinha olhou para ela. Você cobra até para guardar uma colher. Isso é mentira. É verdade. Copélia entrou na conversa. Podemos transformar tudo numa praça comunitária. Rita sorriu. Uma verdadeira mudança coletiva. Marijós apontou para a estrutura. Desde que não compremos mais nada. Dona Álvara finalmente concordou. Tudo bem. E a dívida? Vamos dividir de maneira transparente e decidir juntos como pagar. Jânio levantou uma sobrancelha. Sem taxa escondida? Sem taxa escondida. Sem surpresa? Sem surpresa. Sem avião? Dona Álvara olhou para ele. Nunca mais fale desse avião. Todos começaram a rir. Durante as semanas seguintes, os moradores trabalharam juntos. Arnaldo organizou as contas. Pérsia cuidou das flores. Celinha organizou os objetos decorativos. Marijós supervisionou tudo, embora ninguém tivesse pedido. Rita criou pequenos textos explicando as plantas. Copélia organizou os encontros. Jânio, surpreendentemente, foi o responsável por consertar os bancos. Ele reclamava enquanto trabalhava. Mas ninguém podia negar que fazia um bom trabalho. Certa tarde, Dona Álvara encontrou Jânio sozinho no jardim. Você está fazendo isso direito. Eu sei. Você poderia ser menos convencido. Poderia. Mas não seria eu. Ela sorriu. Obrigada. Ele ficou sério. Dona Álvara, eu também exagerei algumas vezes. Algumas? Muitas. Ela riu. Eu também. Talvez seja por isso que esse lugar ainda esteja de pé. No dia da inauguração definitiva, o jardim estava irreconhecível. A grande estrutura continuava no centro.
Agora, porém, havia flores ao redor, bancos, pequenas placas e uma mesa onde os moradores podiam deixar livros para trocar entre si. Na placa principal estava escrito: "Este jardim pertence a todos." Dona Álvara ficou olhando. Foi Rita quem sugeriu? Foi. Gostei. Marijós apareceu. Não se acostume. Ainda precisamos aprovar as contas. Dona Álvara respondeu. Hoje não. Hoje vamos comemorar. Copélia trouxe comida. Pérsia trouxe o vaso azul. Celinha trouxe pratos. Arnaldo trouxe a lista das despesas. Jânio olhou para ele. Você trouxe conta para uma festa? É meu jeito de comemorar. Todos riram. Então a música começou. Os moradores conversaram. As crianças brincaram. As pessoas que antes discutiam por qualquer motivo agora estavam sentadas juntas. Dona Álvara observou a cena em silêncio. Rita se aproximou. Está feliz? Estou. Por quê? Porque percebi uma coisa. O quê? Uma comunidade não precisa ser perfeita. Só precisa aprender. Aprender o quê? Que ninguém consegue cuidar de um lugar sozinho. Jânio ouviu e acrescentou. E que ninguém deveria comprar um ventilador gigante sem consultar os vizinhos. Dona Álvara apontou para ele. Você nunca vai esquecer isso, não é? Nunca. A estrutura começou a girar lentamente. O vento passou pelas flores. Marijós olhou para o aparelho. Agora sim. Agora ele parece útil. Arnaldo perguntou. Então podemos chamar isso de sucesso? Rita sorriu. Podemos chamar de aprendizado. Pérsia levantou o vaso. E meu vaso? Continua sendo seu. Celinha respondeu. Infelizmente. Todos riram. Naquela noite, o Jambaleia não parecia um condomínio dividido por discussões, taxas e desconfianças. Parecia uma pequena comunidade. Não porque todos pensassem igual, mas porque haviam descoberto que diferenças podiam ser discutidas sem destruir amizades. Dona Álvara continuou sendo exigente. Jânio continuou sendo teimoso. Marijós continuou desconfiando de qualquer palavra que lembrasse cobrança. Pérsia continuou protegendo seus objetos. Celinha continuou esquecendo algumas coisas. Arnaldo continuou carregando sua calculadora. Rita continuou acreditando em mudanças. E Copélia continuou aparecendo com soluções que ninguém esperava. Mas alguma coisa havia mudado. Agora, quando surgia um problema, eles conversavam antes de transformar tudo numa batalha. E, quando alguém tinha uma ideia absurda, a primeira pergunta deixou de ser quem vai pagar. Passou a ser: isso realmente precisa existir? No Jambaleia, essa pergunta salvou mais dinheiro do que qualquer reunião. E talvez tenha salvado também aquilo que realmente importava. A amizade entre vizinhos. A confiança. O respeito. E a certeza de que até um condomínio cheio de personalidades impossíveis pode encontrar um pouco de harmonia. Desde que ninguém tente transformar o jardim num campo de batalha. E, principalmente, desde que Dona Álvara não apareça novamente com uma nova obra de arte.